nasci em Belo Horizonte e vivi em Belo Horizonte até uns 28 anos de idade. E as férias, julho, dezembro e janeiro, era na fazenda em Carmópolis de Minas. Aos 18 anos eu fui para o Exército. Eu fiquei quase 2 anos, 1 ano e pouco, no 12º Batalhão de Infantaria, servindo no pelotão de operações especiais. Fiz curso de montanha, de selva e tal. Chegou, falei, pô, não quero isso mais da vida. Não quero isso mais, aí briguei com meu pai, porque meu pai queria que eu fosse coronel. Não, você tem que ficar no Exército. Falei, não quero. Em pouco tempo eu fiz carreira na Sanofi. Com 1 ano de como propagandista vendedor, uma vez teve uma reunião com um monte de franceses e todo mundo tinha vergonha de falar lá na frente. Eu era professor, eu falava, eu falo. Fui lá, fiz uma apresentação de meia hora. Quando eu terminei a apresentação, um francês chamado Brulon me chamou na mesa, falou assim, garoto, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, eu quero ser presidente de empresa. Tive o prazer imenso de conhecer um cara chamado Silvio Santos, que é uma fonte inspiradora. E ele começou a frase falando assim, você que é o Lázaro? Então tá preparado para sabatinada? Falei, preparadíssimo. Sentei no escritório na casa dele, ele me fez 362 perguntas. E ele acabou falando mais do que eu era o entrevistado e ele falava mais do que eu. Terminou a entrevista, eu saí de lá 2 horas ou mais depois. O Sandoval, que era o presidente do grupo, me ligou logo em seguida, falando, e aí? Falei, acabou, o que você achou? Falei, não achei nada. Falei, como não achou nada? Eu não faço a menor ideia se ele gostou de mim, se ele não gostou. Ele falou, 2 horas e pouco de papo, eu não sei se ele gostou, se ele não gostou. Só sei que ele me virou do avesso, de tanto que ele me perguntou. Agora, não sei se ele gostou. O Sandoval falou, se ele ficou mais de 2 horas é porque ele gostou, porque senão ele não ficava 5 minutos contigo. Estúdio Rap começando agora, a gente vai bater um papo com ele que é morador de Alphaville, um grande empresário aqui da nossa região, que atua no mercado de consumo há mais de 20 anos, metade na indústria farmacêutica e metade na indústria de cosméticos. Lázaro do Carmo, que prazer ter você aqui no Alpha Channel, obrigada. Eu que agradeço o convite. Me conta essa história, você é mineiro, como é que você veio parar aqui em Alphaville? Sou mineiro, então vamos lá. Antes de chegar em Alphaville eu fiz a trajetória um pouquinho longa, porque nasci em Belo Horizonte, e vivi em Belo Horizonte até uns 28 anos de idade. E por causa do trabalho, eu mudei para o Rio de Janeiro. Fiquei no Rio de Janeiro mais uns 8 anos, 9 anos. Mudei para a Argentina. Morei 2 anos em Buenos Aires. E depois de Buenos Aires foi aonde eu recebi um convite para vir trabalhar no Grupo Silvio Santos, para poder tocar Jequiti, Hidrogênio e trabalhar no grupo. Foi aonde eu vim para Alphaville. Foi quando você foi para Jequiti, aí você falou, não tem como. Eu vou ter que, quando eu cheguei em São Paulo, comecei a morar ali em Vila Madalena, fiquei uns 6 meses em Vila Madalena e vim para Alphaville. Tá, deixa eu só entender um pouco mais, então, porque eu ouvi dizer que você é de uma cidadezinha muito pequenininha, então não é, você nasceu em BH. Não, eu nasci em BH, minha família é de Carmópolis de Minas. Que é onde vem seu nome, onde vem meu nome, capital mineira do tomate. Opa, sério mesmo? É sério. Que legal. Mas era uma cidade muito pequenininha no sul de Minas. Na época tinha uns 3 mil habitantes e hoje cresceu. Hoje cresceu, hoje tem uns 17 mil habitantes, tinha 13 e a família do meu pai era toda de lá, né? Mas eu cresci, eu nasci em Belo Horizonte e as férias, julho, dezembro e janeiro era na fazenda em Carmópolis de Minas. Então você deve gostar dessa tranquilidade, assim, que eu acho que a Alphaville veio ao encontro disso, porque você cresceu né, num ambiente tranquilo, passando férias e tudo mais. Eu não vejo morando fora de Alphaville, né? Eu vim para cá em 2008 e às vezes, né, hoje, por exemplo, meu escritório é em Moema, aí às vezes eu falo, puxa, vou mudar para Moema, não dá para mudar em Moema, eu prefiro preservar a qualidade de vida dos meus filhos e morar em Alphaville do que sair e voltar para o burburinho. Exatamente. Agora vai ser um pouco difícil a dinâmica para você, né? Vamos explicar. Ele saiu da Jequiti no final do ano passado. Vamos lá, Conta um pouco pra gente, então. Passou por um período sabático aí para dar uma respirada e agora você está como CEO de uma grande empresa, que é a Jafra Cosméticos, certo? É um pouco disso. Aquilo que eu falei com vocês antes, eu passei 12 anos em indústria farmacêutica, eu fui para de cosméticos,
Fiquei 2 anos na Natura Brasil, 2 anos na Argentina, vim para Jequiti, passei quase 7 anos. Foi uma grande realização minha. Peguei a empresa com 20 milhões de faturamento e entreguei com 523. Pois é. Então, assim, foi uma grande realização. E realmente, eu acho que tudo na vida, a vida é formada de quê? Minutos formam horas, horas, dias, anos, e chega uma hora que tudo tem um limite de tempo. E eu acho que a minha missão foi cumprida na Jequiti. E eu resolvi sair, entendeu? E acabei saindo bem. E a ideia no início era, vou ficar à toa um tempo descansando, eu quero ficar pelo menos 6 meses, porque os meus 7 anos de Jequiti eu tirei uns 20 dias de férias. Então eu falei, poxa... Você gosta de trabalhar, né? Aí eu falei, vou tirar uns 6 meses de sabático, acabei conseguindo ficar 2. Foi aonde eu recebi uma proposta da Jafra, que é uma empresa americana, para assumir a presidência da América do Sul. E aí eu assumi os países da América do Sul como presidente da Jafra, com o desafio de crescer a empresa, multiplicar a empresa 10 vezes em 7 anos. Que desafio. Você gosta de desafio, né? Eu adoro. Você gosta bastante, Adoro, porque para adoro, pegar uma adoro. empresa, no caso da Jequiti, que estava com 20 milhões de faturamento no ano, e passar para 520 em 7 anos aí, né? Eu falo que eu sou muito melhor numa briga e no caos do que numa rede. Eu não servia para ser Dorival Caymmi, entendeu? Eu sou muito melhor, eu me saio muito melhor numa briga ou no caos do que vivendo numa rede, em paz, tranquilidade. Isso eu gosto no meu momento de lazer. Fora isso... E foi sempre assim? Eu quero saber um pouco, então, por que você entrou na indústria farmacêutica? Por que você foi nessa área de vendas, de marketing, porta a porta, até você passou por isso? Conta um pouquinho dessa sua trajetória, assim, o primeiro emprego, por quê? Então, você estudou sempre em BH, né? Estudei em BH, isso. E vou até contar uma novidade, que assim, é óbvio. A minha primeira formação foi história. Eu sou historiador, com especialização em Egito e Roma. Você está brincando? Primeiro eu passei, aos 18 anos eu fui para o Exército. Eu fiquei quase 2 anos, 1 ano e pouco, no 12º Batalhão de Infantaria, servindo no pelotão de operações especiais. Fiz curso de montanha, de selva e tal. Chegou, falei, pô, não quero isso mais da vida. Não quero isso mais. Aí briguei com meu pai, porque meu pai queria que eu fosse coronel. Não, você tem que ficar no Exército. Falei, não quero. Quanto que um coronel ganha? Ele falou, você acha que você vai ganhar mais que isso? Ixi. Aí eu falava, olha pai, não quero. Teve até uma briguinha familiar quando eu falei, vou dar baixa. Fui dar baixa e como eu já fazia história, a universidade que eu estudava, eu estava terminando, começando a fazer uma especialização. Falou, vem ser um professor substituto aqui, fazer alguma coisinha e tal. Aí eu comecei a dar aula, aí eu gostei dessa história. Um cara de 22 anos dando aula, Ixi. é o paraíso, entendeu? Você precisa mais do quê? Você não ganhava dinheiro, mas poxa, 22 anos de idade, dentro de uma sala de aula, dando aula, putz, é um negócio que ficou. Só que aí também, logo em seguida, tipo 2 anos depois, eu comecei a falar, e o futuro? O que eu vou ser? Porque chega numa hora que é tudo legal, tudo massa, é muito ideológico esse negócio de você poder ensinar. Falei, não quero isso para minha vida. Foi quando um dia eu vi um anúncio no jornal falando Sanofi precisa de propagandista vendedor. Propagandista vendedor é aquele cara que visita médico. E lá estava escrito o seguinte, formação superior completa, fluência no idioma inglês e sem experiência. Aí eu peguei o anúncio, liguei para o telefone que estava lá, perguntei o salário era maior do que o de um professor universitário, do que o professor. Falei, vou experimentar, mas eu não sabia o que era. Mandei meu currículo. Isso uma quinta-feira, nessa época ainda ninguém mandava currículo por e-mail, mandei pelo correio, né? Você pega lá a caixa postal, Nossa. Mandei o currículo impresso pelo correio. Chegou lá, me chamaram na segunda-feira para fazer uma entrevista. E na entrevista, a primeira coisa que eu falei, que propagandista? Aquele cara, você é bom de decorar? Eu falei, sou bom, tal, você fala bem, né? Claro, então, fiz a entrevista na segunda, na sexta estava contratado. E aí aquele negócio que eu falei, entrei na Sanofi, foi a grande guinada na minha carreira. Por quê? Porque a Sanofi é aquele negócio, ela acreditava muito que para o topo da pirâmide precisa de alguém com uma bagagem cultural muito bem preparada. O que aconteceu? Em pouco tempo eu fiz carreira na Sanofi. Com 1 ano como propagandista vendedor, uma vez teve uma reunião com um monte de franceses e todo mundo tinha vergonha de falar lá na frente. Eu era professor, eu falava, não, eu falo. Fui lá, fiz uma apresentação de meia hora. Quando eu terminei a apresentação, um francês chamado Brulon me chamou na mesa e falou assim, garoto, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, eu quero ser presidente de empresa. Ele falou, como é que é? Eu falei, eu quero ser presidente de empresa. E, inclusive, eu vou fazer administração de empresa porque
eu não fiz administração de empresa, vocês podem ver, eu sou historiador e tal. Aí ele falou, pode parar. Se você quer ser presidente, você não vai fazer administração de empresa. O mundo dos engenheiros, dos matemáticos, dos técnicos, para o topo da pirâmide, acabou. O presidente mundial da Sanofi, ele é filósofo. O presidente de não sei quem, não sei, começou a falar. Para o topo da cadeia, eu quero gente culturalmente preparada e que entende de gente. Então, a partir de agora, sua educação é por nossa conta. Nós vamos te mandar fazer um MBA de marketing na GV. Nós vamos te botar no Star Club International, que era um time de pessoas que recebiam todos os cursos da França, que era uma empresa francesa. Por isso que eu acredito em Deus, sorte e competência. Nessa ordem. Nessa ordem. Porque nada acontece se Deus não quer e se você não tem sorte. Eu estava um garoto de 23 anos de idade, estava no lugar certo, na hora certa. 7 anos depois, na Sanofi, eu já tinha um exército de 600 pessoas debaixo de mim. E a Sanofi foi a grande responsável pela formação da minha carreira. Né? E aí, vale ressaltar, né, que aí depois eu fiz especialização em Wharton, eu fiz especialização em SEAD, na França, em Fontainebleau. Mas aí foi uma consequência, mas a minha primeira formação era história e eu ainda dava ênfase em Egito e Roma, entendeu? Eu gostava lá de estudar as 35 dinastias do Egito, a vida dos 12 Césares, essa era o que eu queria. E ser professor me ajudou muito, porque infelizmente o mundo acaba sendo um pouco dos oradores, entendeu? Aquele que fala bem, que domina o público, acaba exercendo um pouco mais de influência sobre aquilo. Você quer vender, você tem que vender bem seu produto. Então, isso me ajudou bastante, ter tido um períodozinho acadêmico aí, que aí eu consegui... Então foi um pouco disso. Logo depois da Sanofi eu recebi uma proposta da Natura, falando que se eu queria trabalhar fora do Brasil, eu falei que eu queria. Foi aí que você pensou em sair então do... A proposta foi muito interessante, a Natura falou, putz, vem pra cá, você vai ficar Mas como que ela te descobriu? Te observando? Ah, ok. Na época a empresa Russell Reynolds, que é uma empresa de hunter inglesa, Sim. me ligou falando comigo, cara, tá afim de sair daí? Eu falei, quero escutar. E aí apareceu a proposta da Natura, acabei passando por lá 4 anos, morando metade no Brasil, metade na Argentina, quando o telefone da minha mesa na Argentina toca e... Era outro headhunter? Era um outro headhunter falando, você tá afim de voltar para o Brasil? Eu já não estava aguentando mais morar na Argentina, porque é muito legal para você tomar vinho e comer carne, mas a cultura é muito diferente da nossa, o país é muito legal para passear, mas eu já queria voltar. Uhum. E aí... Eu falei, quero ouvir a proposta. E acabou sendo do Grupo Silvio Santos. E a proposta era tocar 2 empresas, a Hidrogen e a Jequiti, e que acabou entrando em 2008, tocando as 2, depois que eu virei vice-presidente do grupo, em 2010. Passei quase 7 anos lá, tive o prazer imenso de conhecer um cara chamado Silvio Santos, que é uma fonte inspiradora. Aliás, eu quero ouvir um pouquinho dessa história. Eu sei que já tem gente que sabe um pouco disso, porque acompanha a sua vida profissional, pessoal, o pessoal aqui de Alphaville, né, seus vizinhos e tudo mais. Mas foi curioso, quando você conheceu pessoalmente o Silvio Santos, foi na entrevista? Foi. Porque você passou por diversos processos. Isso. E a última foi era com ele. E ele começou a frase falando assim, você que é o Lázaro? Então tá preparado para sabatinada? Falei, preparadíssimo. Sentei no escritório na casa dele, ele me fez 362 perguntas. E ele acabou falando mais do que eu era o entrevistado e ele falava mais do que eu, 362 perguntas. Final das contas, terminou a entrevista, eu saí de lá 2 horas ou mais depois. O Sandoval, que era o presidente do grupo, né, me ligou logo em seguida, falando, e aí? Falei, acabou, o que você achou? Falei, não achei nada. Falei, como não achou nada? Eu não faço a menor ideia se ele gostou de mim, se ele não gostou. Foram 2 horas e pouco de papo. Foi uma incógnita para você foi? Ele foi 2 horas e pouco de papo, eu não sei se ele gostou, se ele não gostou. Só sei que ele me virou do avesso, de tanto que ele me perguntou. Agora, não sei se ele gostou. O Sandoval falou, se ele ficou mais de 2 horas é porque ele gostou, que senão ele não ficava 5 minutos contigo. E pronto, logo depois, na outra semana, ele já me ligou e falou, olha, volta pro Brasil, que você vai vir trabalhar com a gente. Foi aonde? E aí, passei esse tempo todo. E hoje eu vim aceitar o desafio da Jafra, e além da Jafra, eu sou conselheiro do Jacques Vartanian, joalheria. Pois é. E também sou conselheiro do Tricorp, que é um fundo, um banco de investimento. A gente vai falar muito ainda sobre essas outras questões também, esses outros afazeres e um pouco da sua vida aqui em Alphaville, mas daqui a pouquinho no segundo bloco. Até já.